Fala galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca Amioski, né? Uma banca para mim muito solicitada aí pelos alunos. E algumas coisas curiosas. A Amioski é uma banca que faz provas somente em Santa Catarina, pelo menos as provas que eu encontrei todas são de Santa Catarina. E fiz muitos concursos em 2021. Isso é um detalhe muito interessante. Tá legal? Muitos concursos recentes, ou seja, o estado de Santa Catarina tem realizado muitos concursos. Um outro detalhe interessante dessa banca é que a maior parte das provas não tem sequer a parte de interpretação de textos. Aí o aluno fala assim, pô, Roseta, eu vi uma questão de interpretação de textos ali. Na prova de professor de português se encontra alguma coisa de interpretação de textos, sim. Em outras provas, eu vi alguma coisa interpretativa dentro de orações adjetivas. Então, por exemplo, uma frase, só para eu explicar aqui para os alunos, a frase começa aqui: os alunos que estudam passam. E os alunos, vírgula, que estudam, vírgula, vem esse risco aqui do nada, que estudam, passam. Nos dois casos, o que é pronome relativo? Os alunos, os quais, os alunos, os quais. A primeira oração dos dois casos é os alunos passam. Certo? Os alunos passam. Essa é a oração principal. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Certo? Então, esta oração aqui é uma oração subordinada adjetiva. Correto? E esta oração aqui também é uma oração subordinada adjetiva. A grande diferença entre as duas orações é que no primeiro caso, a oração subordinada adjetiva que está dentro da oração principal, é muito comum a oração subordinada adjetiva vir intercalada no interior da oração principal, não está isolada por pontuação. Então ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, ou seja, ela vai passar uma ideia de restrição, é uma ideia de somente. Significa então que somente os alunos que estudam passam. Que se a ideia de restrição é uma ideia de somente, uma ideia de apenas. Apenas aqueles alunos passam, os demais não. Então eu estou restringindo. Quando eu isolo por pontuação, que podem ser as vírgulas, poderiam ser travessões ou parênteses, essa oração é subordinada adjetiva explicativa. Se ela é explicativa, ela vai ter que passar uma ideia de porquê. Então, nas restritivas, há uma ideia de somente, de apenas. Nas explicativas, há uma ideia de porquê. Tá legal? Então é em cima disso que eles trabalham. Então o significado da frase de baixo, os alunos, vírgula, que estudam, vírgula, passam, os alunos passam porque estudam. Então eles trabalham, às vezes, questões de orações adjetivas levando para esse lado interpretativo. Se você não isolar a oração adjetiva, né, por vírgulas, como no primeiro exemplo que eu dei aqui, a ideia não pode ser de porquê. Você não pode interpretar a frase como os alunos passam porque estudam. Não, não pode. Se a oração adjetiva não estiver isolada por pontuação, a ideia é de restrição, a ideia é de somente. Por sua vez, se vier a pontuação, a ideia é de explicação, uma ideia de porquê. Então, cara, o máximo que eu vi de interpretação é isso aí. Ortografia, junto com acentuação, de vez em quando cai em questões muito simples. Aproveitando, já que você teria que estudar a parte de regras de acentuação, né? Então você tem que saber o que é um monossílabo tônico, o que é um oxítono e tal. De vez em quando eles pedem, eles solicitam que vocês identifiquem se a palavra é oxítona, se a palavra é paroxítona, tá? Se a palavra é proparoxítona, se é um monossílabo tônico.
Então, eles perguntam as regras de acentuação, eles gostam de questões envolvendo regras de acentuação, de ortografia, de emprego do porquê, tá? E também pedem essa parte de fonologia, que é simplesmente identificar se a palavra é uma palavra paroxítona, né? Então, gramaticais. Qual é a sílaba tônica? Cais. Isso aqui. Então, nós temos aqui uma palavra oxítona, porque a sílaba tônica é a última. Por sua vez, né? Aqui, classes. A sílaba tônica é clá. Você puxa o S também, né? Mas, na realidade, o som é do clá. É uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. E assim vai. Morfossintáticos, sílaba tônica, tá. É a antepenúltima, a palavra proparoxítona. Beleza, galera? Maravilha. Classificação de orações é uma coisa que eles gostam. Se a oração é subordinada adjetiva, restritiva ou explicativa, como eu já expliquei, se ela é subordinada substantiva, completiva, nominal, se ela é uma oração subordinada adverbial, causal, possessiva, e assim vai, né? Consecutiva, proporcional. Pontuação há algumas questõezinhas, também figuras de linguagem, vozes verbais, uma coisa que eles gostam muito. Engraçado que eu vi mais questões relacionadas à voz passiva sintética, também chamada de pronominal, que é aquela formada pelo verbo transitivo direto com o pronome se. Alugam-se vagas, fizeram-se os trabalhos, né? Fazendo inclusive a diferenciação entre pronome apassivador e índice de indeterminação do sujeito, do que trabalho de reescrita em voz passiva analítica, que é aquela formada pelo verbo ser e um verbo transitivo direto no particípio. Por exemplo, o trabalho foi feito. Foi é o verbo ser no pretérito perfeito, feito no particípio. Eu vejo mais questões da sintética do que da analítica. Aliás, da analítica eu não vi, acho que só vi uma questão. O resto é concordância, identificação de frase certa e frase errada. Regência, acabei me esquecendo de comentar crase. Crase, você tem questões para completar a lacuna, se o A é com crase, se o A é sem crase, mas também um pedido para justificar o emprego da crase. Concordância e regência são para você identificar a frase certa e frase errada. E identificação de classes gramaticais. Se é uma palavra, é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, se é um pronome, se é um numeral, se é uma conjunção. Engraçado, por exemplo, eu não vi. Existem até questões envolvendo comentários morfossintáticos. Mas mais para você identificar que é um sujeito por causa da concordância e tal. Mas se o termo é um complemento nominal, se é um aposto e tal, não vi. Sinceramente não vi. Agora, a classe gramatical eu vi. Tá? Então, se a parte de sintaxe mesmo, identificação, isso aqui é um objeto indireto, isso aqui é um complemento nominal, isso aqui é um objeto direto, isso aqui é um predicativo do sujeito. Tá? Se caiu foi uma questão. Eu analisei várias provas. Agora, a identificação de classes gramaticais eles cobram. Se é um pronome, se é um numeral, se é um advérbio, se é uma conjunção, se é uma preposição. E, aliás, né, na parte de classificação de orações, é importante você olhar também a parte, como sempre, né, de conjunções. Né? Se você estudar orações subordinadas, adverbiais e orações coordenadas, você vai acabar estudando as conjunções. Tá? Um caminho ou por outro você vai chegar ao mesmo lugar. Tá? Por quê? Porque uma conjunção subordinativa concessiva introduz uma oração subordinada adverbial concessiva. Uma conjunção coordenativa alternativa introduz uma oração coordenada alternativa. Então, os assuntos de uma determinada maneira estão interligados. Beleza, galera? Feito esse preâmbulo aí, acho que está bem claro o perfil da banca e vamos para as questões então dessa banca. Eu acho que você vê que o final do nome da banca é SC Santa Catarina. Então, é uma banca voltada para as necessidades de concursos públicos no estado de Santa Catarina. E o estado de Santa Catarina deve ter uma necessidade muito grande de contratação de pessoal, porque foram feitos muitos concursos em 2021, no ano ainda, né, de pandemia. Então, realmente, eles estão necessitando contratar, por isso estão fazendo muitos concursos. Beleza? Vamos lá, vamos para as questões, então. Olha o que eu falei. Isso aqui é uma questão que envolve
a parte gramatical de orações adjetivas, mas ao mesmo tempo envolve um pouquinho de interpretação de texto. Então, o que você vê de interpretação de texto é isso aqui. Os povos árabes que são de religião muçulmana, os povos árabes, os quais são de religião muçulmana, esse aqui é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, esta oração aqui é uma oração subordinada adjetiva. Se ela é adjetiva e não está isolada por pontuação, você vê que não está entre vírgulas, não está entre travessões, não está entre parênteses, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ou seja, ela vai ter que passar uma ideia de restrição, uma ideia de somente. Tá legal? Não é uma ideia de explicação, não é uma ideia de porquê. Letra A. Trata-se de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Não há pontuação isolando a oração adjetiva, então ela é restritiva. Os povos árabes são todos muçulmanos. Não, olha só. Se eu tenho uma oração adjetiva que não está isolada por vírgulas, é porque é uma ideia de restrição. Ou seja, somente os povos árabes que são de religião muçulmana. Ou seja, se somente os povos árabes que são de religião muçulmana, nem todos os povos árabes são muçulmanos, são de religião muçulmana. Porque é uma ideia de somente, uma ideia de restrição, não é uma ideia de explicação. Não é? Voltando até aquele, por exemplo, aqui, quando eu falo, os alunos que estudam passam, não são todos que passam. Não são. Só os que estudam. Agora, quando você coloca entre vírgulas, os alunos que estudam passam, os alunos passam porque estudam, aí sim, seriam todos os alunos. Então, como a ideia de restrição, tá? Você restringe, nem todos os povos árabes são muçulmanos. Trata-se de uma oração subordinada adjetiva restritiva, perfeito. Os povos árabes costumam migrar por serem muçulmanos? Não. Primeiro, os povos árabes costumam sofrer mais certos tipos de preconceito, eles costumam sofrer mais. Não é costume migrar, costumam sofrer mais preconceitos. E segundo, não seria essa preposição por introduziria uma ideia de explicação. Não é uma ideia de explicação. Não é porque eles são muçulmanos. Só esses povos é que sofrem mais. Então, eles trabalham essa parte de interpretação dessa maneira. Mais voltado para a parte de orações adjetivas. Então, a resposta é a letra C. Questão número 2 é uma questão de figuras. Ele pede uma opção em que apareça uma metonímia. Bom, vamos lá. A xícara bateu asas. Gente, aqui, para mim, aqui nessa primeira frase, há duas figuras. Tá? Quando a gente fala em asa da xícara, nós não temos uma palavra adequada para aquela situação. Ou seja, nós brasileiros, ou portugueses, enfim, pelo menos eu não sei se em Portugal existe um vocábulo ou tem outros países que utilizam a língua portuguesa que identificam a asa da xícara por uma outra nomenclatura específica. Então, por analogia às asas dos pássaros, deu-se esse nome. Então, por falta de um nome perfeito, né, um nome que fosse específico para aquela situação. Por falta de uma nomenclatura específica para aquela parte da xícara, e por analogia, né, foi dado o nome de asas. Isso chama catacrese. Certo? Então nós temos aqui o caso de catacrese. É o mesmo caso de embarcar, quando você está embarcando no avião. Gente, embarcar tinha que ser uma nomenclatura específica de barco, mas por falta de uma nomenclatura específica de você entrar no avião, não existe avionizar. Então, né, as pessoas passaram a utilizar, por analogia, você está ingressando num meio de transporte, você passa a usar essa nomenclatura que é o embarque, embarcar. Então, isso é uma catacrese, a falta de um vocábulo específico para aquela situação.
e você, por analogia, utiliza o vocábulo de outro contexto. Mas também há aqui, a xícara bateu asas, tá? Na realidade, ela está vendo aí não é exatamente uma personificação, né? Assim, uma prosopopeia, está dando uma característica não humana exatamente, mas o fato de você estar dando ânimos, está dando vida para a xícara. Tá? Os livros conversam comigo, mesma coisa, é um caso também de prosopopeia, de personificação. Você está dando a capacidade de um livro conversar com o leitor. O amor é um preenchimento vazio do existir. Olha só, eu estou fazendo uma comparação entre o amor e o preenchimento vazio do existir. Então, olha só, isso aqui é uma comparação. É uma comparação sem o conector comparativo. Isso aqui é uma metáfora. Se eu, em vez de ter assim, o amor é um preenchimento, se eu tivesse assim, o amor é tal qual, o amor é como um preenchimento, aí continuaria havendo a ideia de comparação, só que agora com a presença do conector comparativo. Aí deixa de ser uma metáfora e passa a ser uma comparação. A diferença entre a metáfora e a comparação é a presença ou ausência do conector. Nos dois há a ideia de comparação. Sem o conector, trata-se de uma metáfora. Com o conector, é uma comparação. Há muitas cabeças de gado na fazenda de João. Gente, o que é isso aqui? A metonímia é quando você pega um elemento por outro, né, por algum tipo de analogia também. Tá? Por exemplo, João é um grande raquete. Em vez de eu dizer que ele é um grande tenista, eu utilizo, certo, o instrumento de trabalho dele pela própria profissão. Então, eu substituo o instrumento pela profissão. Isso é uma metonímia. Comi 3 pratos de comida. Você não come os pratos de comida, você come o que está dentro do prato. Então, você está trocando o continente pelo conteúdo. E aqui é a mesma coisa, você está trocando a parte pelo todo. Você tem os gados, você tem 1000 gados, certo? Só que aí você está, né, a contagem se faz pelas cabeças. Então, na realidade, você está pegando a parte, né, que é a parte do corpo, que é a cabeça, pelo todo. Isso é uma metonímia. É essa a resposta. Questão número 3. Essa questão, gente, eu faço uma crítica pela maneira como ele escreve o enunciado. Na citação há um período composto de subordinação adverbial, bacana, é verdade, ocorrida quando a oração subordinada adverbial exerce função sintática de advérbio. Não, não exerce função sintática de advérbio. Exerce função sintática de adjunto adverbial. Advérbio é uma classe gramatical. A oração subordinada adverbial, ela é um adjunto adverbial. Você consegue entender o que ele está querendo, certo? Você entende o que ele quer, mas o enunciado é muito mal redigido. Então, olha lá, exerce função sintática de advérbio sobre a oração principal, não é? Exerce função sintática de adjunto adverbial, até porque advérbio é uma classe gramatical. Adjunto adverbial é uma função sintática. Assinale abaixo a alternativa que refere-se, olha lá, um erro de português, o que atrai o pronome oblíquo, que se refere a essa função sintática. Pelo amor de Deus, assinale a alternativa que se refere a essa função sintática. Não, agora ele está falando sobre aspecto semântico. Essa oração subordinada adverbial tem que valor semântico? Seria um adjunto adverbial de quê? Tá? Você consegue entender, mas está muito mal redigido, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Como o pobre rapaz errou uma vez, olha lá, o como é sinônimo de porque, já que,
visto que, uma vez que, porquanto, tá, gente? Esse risco aqui foi do sistema. Porquanto, certo? E por causa desse erro, a consequência é que eles perderam a confiança. Então, esta oração é uma oração subordinada adverbial causal. Ela é uma oração subordinada adverbial causal. Ela introduz uma causa. Qual é a causa? O erro do rapaz e a consequência desse erro. As pessoas perderam a confiança nele, tá? Foi aquilo que eu disse. Se você estudar orações subordinadas adverbiais, você vai ter que estudar os conectores que introduzem essas orações subordinadas adverbiais. Então, por exemplo, se você souber que o como é uma conjunção subordinativa causal, porque o como nessa frase é sinônimo de porque, já que, visto que, você vai saber que a oração é subordinada adverbial causal, tá? Se você estudar orações subordinadas adverbiais, né, quando você chegar às causais, você vai estudar os conectores, as conjunções que introduzem essas orações. Ou seja, por um caminho ou por outro, você acaba aprendendo esse conteúdo que é extremamente importante. Aliás, eu sempre falo, o estudo de conjunções, né, a parte de conjunções, certamente hoje o conteúdo conjunções é o conteúdo que mais vem caindo em provas. Mas você pode estudar essa parte de conjunções, que são as conjunções subordinativas e as conjunções coordenativas, por meio das orações subordinadas adverbiais e por meio das orações coordenadas. Você vai chegar ao mesmo lugar. Importante é estudar. Questão 4. Questão de vozes verbais. Certo? Essa questão é bastante interessante e foi aquilo que eu disse. Eles estão trabalhando mais a parte da voz passiva sintética do que da voz passiva analítica. Contratam-se profissionais. Quem contrata, contrata alguém. Profissionais seria objeto direto. Seria. Se esse termo profissionais seria objeto direto, é porque o verbo contratar é verbo transitivo direto. Só que verbo transitivo direto mais o pronome ser, gente, verbo transitivo direto mais pronome ser, tá? Mais o pronome ser, isso forma a voz passiva sintética. Este termo aqui, profissionais, que exerceria a função de objeto direto, ele deixa de ser objeto direto e assume a função de sujeito. E este sujeito está no plural. Por isso, inclusive, que o verbo tem que estar no plural. Contratam-se profissionais. Como ele assume a função de sujeito, o verbo tem que concordar com ele. É um caso típico de voz passiva sintética. Lembrando, a voz passiva analítica é aquela formada pelo verbo auxiliar ser mais o verbo transitivo direto no particípio, como eu exemplifiquei hoje no início da aula. O trabalho foi verbo ser feito, né? Que é o verbo fazer, transitivo direto, está no particípio. Bom, vamos lá. Ele quer o comentário incorreto. Aliás, é uma característica da banca pedir o comentário incorreto, a opção incorreta. Então, muita atenção a esse detalhe. A partícula C funciona como partícula indeterminadora do sujeito? Não, já chegamos à resposta. Esse C não é índice de indeterminação do sujeito. Não é uma partícula indeterminadora do sujeito. Não é o PIS, né, que eles chamam de PIS. Não. Ele é um PAS. Verbo transitivo direto mais o pronome ser pronome apassivador. Ou como nas escolas falam, né? PAS, PAS, partícula apassivadora do sujeito. Gente, a diferença entre o pronome apassivador e o índice de indeterminação é a transitividade do verbo. Se o pronome se estiver ligado ao verbo transitivo direto, como na frase aparece, certo? Ele é um pronome apassivador, introduz uma voz passiva sintética, também chamada de pronominal. Quando se estiver ligado a um verbo que não seja transitivo direto, por exemplo, pode ser um transitivo indireto, pode ser um verbo intransitivo, aí sim que o se é índice de indeterminação do sujeito. Legal? Trata-se de uma frase
cujo verbo está na voz passiva sintética, exatamente como eu falei. Voz passiva sintética é formada pelo verbo transitivo direto com o pronome se. Letra C. A frase pode ser substituída por profissionais com 6 meses ou mais são contratados. Olha lá. Olha, ele substitui a voz passiva sintética, contratam-se profissionais, pela voz passiva analítica. Olha lá, o verbo ser, mais o verbo contratar, que é transitivo direto. Tá? Contratados está no particípio. Ele substitui a voz passiva sintética pela analítica, tranquilo. E profissionais é um núcleo do sujeito, e tanto é que o verbo contratar está no plural porque concorda com profissionais. Esse termo profissionais, que seria objeto direto do verbo contratar, tá? Eu contratei profissionais. Quem contrata alguém. Eu estou contratando alguém. Profissionais seria objeto direto. Na voz passiva sintética, aliás, na voz passiva, o objeto direto assume a função de sujeito. É o que justamente aconteceu aqui. Maravilha. Sobre o uso dos porquês. Vamos lá. Maravilha. Marque a alternativa com erro, viu? Que eu falei, eles gostam muito de pedir a opção com erro. Então você tem que ter atenção nos comandos, nos enunciados. Diga-nos 2 porquês, diga-nos 2 motivos. Se eu substituo porquê por motivo, esses porquês têm que ser junto e com acento, ler um substantivo. Se você substitui a palavra porquê pela palavra motivo, me diga o porquê. Me diga o motivo, é junto com acento. Me diga 2 porquês, me diga 2 motivos, junto com acento. Então ele pede a opção com erro, nós já chegamos à resposta. Você teme a rapidez da vida, por quê? Agora nós temos uma interrogativa. Se você substituir por que razão, certo? Ele tem que ser separado. Substitui tem que ser separado. Só que além disso, por quê? Né? Eu substituo por que razão. Esse que aqui veio parar no final da oração. Se veio parar no final da oração, ganha o acento. Eu me acho um instante na vida porque ela é efêmera. Já que ela é efêmera, uma vez que ela é efêmera, isso aqui é uma conjunção. Sempre que for uma conjunção, é junto. Por que você se acha um instante na vida? Por que motivo? Por que razão? Olha lá. Por que razão? Se você substituiu por que razão, certo? Por quê? Por que razão? Porque tem que ser separado. E ao contrário da letra B, então tem que ser separado, da mesma maneira que a letra B. Só que na letra B, esse porquê, que eu substituí também por que razão, veio parar no final da oração. Aqui não está no final. Então, tem que ser separado? Tem. Mas como não está no final da oração, vem sem acento. Vamos lá. Questão 6. Somos esse filme velho, tal. Aí ele está falando que está construído com uma metáfora. Está. Olha lá, figuras de linguagem, novamente. Certo? Nós somos esse filme. Nós somos tais quais esse filme. Nós somos como esse filme. Olha lá a ideia de comparação. Então, há uma ideia de comparação? Nós estamos sendo comparados a um filme. Beleza? Beleza. Só que eu não tenho esse conector. Se eu tivesse tais quais, se eu tivesse como, seria uma comparação. Lembrando que metáfora e comparação estabelecem a ideia de comparação. Ambos estabelecem a ideia de comparação. A diferença entre a metáfora e a comparação está na presença ou na ausência do conector comparativo. Como não há o conector comparativo, nós temos a metáfora. Se nós tivéssemos tais quais ou como, seria uma comparação. Então o item 1 está certo. Item 2. A oração exclamativa nós somos memórias inestimáveis está com os termos essenciais e dispostos na ordem direta. Sim, o sujeito está explícito. Eu tenho o verbo, que no caso é o verbo de ligação, e tenho o complemento do verbo de ligação, que é o predicativo. Então, eu tenho todos os elementos essenciais da oração, que é sujeito, verbo e complemento,
certo? Eu tenho todos os elementos essenciais, explícitos, expostos e na ordem direta, tá? A ordem é sempre o sujeito antes do verbo e o verbo antes do complemento. Mas sabemos que somos seres viventes. Nós sabemos isso. Se eu substituo a oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Aliás, quem sabe, sabe alguma coisa. Isso é objeto direto. Esta oração é subordinada substantiva, objetiva direta. Nem precisava chegar a essa parte final aqui de objetiva direta. Se eu tenho uma oração subordinada, eu tenho um período composto por subordinação. Perfeito. Então, o item 3 também está certo. 1, 2 e 3 corretos. 4. Os termos da série que, de, os, se, na são todos invariáveis em gênero e número. O que é invariável, o de é invariável, hoje não. Hoje já variou, olha lá, inclusive está no plural. Na, o que é? A contração da preposição em com o artigo a. Variou para a forma feminina. Então está no feminino. Então esse item 4 está errado. Item 5. Somos instantes que se somam. Ficaria mais coerente com o contexto, não estou nem olhando o contexto, gente, nem estou olhando o contexto. Em que se insere se fosse escrito assim, somos instantes se fôssemos somados. Aí não. Mesmo você não vendo o contexto, dá para você matar essa questão. Porque se fôssemos, se eu estudasse, aprenderia. O que acontece, gente? Isso aqui se chama correlação entre os tempos. Se eu estudasse, quando eu crio uma condição no passado, certo? Se eu estudasse ontem, isso aqui é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, sempre que eu crio uma condição pretérita, certo? E essa condição, olha lá, eu tenho conector se. Se eu estudasse, significa que eu não estudei. Mas eu crio uma condição no passado. Se eu estudasse ontem, certo? Eu aprenderia. Aprenderia futuro do pretérito. Então, quando eu crio uma condição no passado, a consequência é posterior ao passado. Se eu estudasse ontem, eu aprenderia. Então, criei uma condição no passado, a consequência é posterior, futuro. Mas não é futuro, não é posterior ao presente, é posterior ao passado. Por quê? Porque a condição está no passado. Então, quando eu crio uma hipótese no passado, uma condição no passado, uma condição pretérita, a consequência vai ter que ser depois, vai ter que ser posterior a esse pretérito, daí futuro do pretérito. Se eu estudasse, eu aprenderia. Então, criei uma condição no passado, a consequência é posterior ao passado. Se eu estudar amanhã, estou criando uma condição no futuro. Eu aprenderei. Eu crio uma condição no futuro, certo? Se eu crio uma condição no futuro, a consequência tem que ser no futuro. Se eu crio uma condição no passado, a consequência tem que ser posterior ao passado. Então, se fôssemos somados, eu crio uma condição no passado. Olha lá, eu tenho a conjunção se, criando uma conjunção condicional. Fôssemos estar no pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Então, esse verbo ser tinha que estar no futuro. Se fosse o futuro, perdão, teria que estar no futuro do pretérito. Se fôssemos somados, nós seríamos instantes. Então, crio uma condição no passado, se fôssemos somados, a consequência posterior ao passado, seríamos instantes. Legal? Então, esse item 3, esse item 5 é totalmente errado. A resposta é a letra A. Questão 7. Olha lá, questão de crase, mas envolvendo a parte de conjunções. Todos os anos, à medida que a temperatura sobe, ou seja, quanto mais a temperatura subir, certo? A proporção que essa medida sobe, a passo que
Gente, esse termo aqui, a medida aqui, ela é uma locução conjuntiva, ou seja, é uma conjunção subordinativa proporcional. Ou seja, ela vai estabelecer uma ideia de proporção, né? Então, à medida que a temperatura sobe, vivemos uma transformação coletiva. Ou seja, se a temperatura subir 1 grau, vai haver uma transformação. Se subir 2 graus, vai haver mais transformações. Se subir 3 graus, mais ainda. Então, é daí a ideia de proporção. Quanto mais essa temperatura subir, mais transformações nós vamos viver. Certo? Mais transformações nós vamos viver. Então, a quantidade de transformações coletivas, ela é proporcional, ela vai aumentar proporcionalmente ao aumento da temperatura. Então, a medida aqui é uma locução conjuntiva. Uma locução conjuntiva proporcional. Então, essa crase é da natureza dessa locução. Que, aliás, o termo a proporção que também tem. Também é pelo mesmo motivo. A proporção que também é com crase. E a medida que e a proporção que são locuções cujo núcleo é medida e proporção. E ambas, o núcleo, que é esse substantivo que está dentro dessa locução conjuntiva, a medida que, o que é? Uma locução conjuntiva. A proporção que, o que é? Uma locução conjuntiva. Só que dentro dessa locução conjuntiva, você tem substantivos femininos, medida e proporção. Olha que curioso, também dá a ideia de proporcionalidade. Ao passo que, só que agora o núcleo, em vez de ser medida e proporção, que são elementos femininos, o núcleo é passo, que é masculino. Você vê que passa de A para AO. Agora, essa crase não é de regência, não é nada disso, é da natureza, da própria locução conjuntiva. Tá? É da própria natureza da expressão. Por isso que a resposta é letra D de dado. Questão número 8. Há erro de concordância verbal na seguinte alternativa. Vamos lá. Maravilha. 8,6% dos entrevistados. Quando você tem o percentual, gente, você pode concordar com o percentual com entrevistados. Existem até autores que dizem que só poderia com adjunto adnominal. Mas de qualquer forma, tanto faz. 8,6%. 8 está no plural. Entrevistados está no plural, o verbo vem no plural. Maravilha. Mais de 20 pessoas. Mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo concorda com o numeral. Qual é o numeral? 20. 20 está no plural. Se 20 está no plural, o verbo tem que estar no plural e está. Perfeito. Cada um dos que estavam ali, cada um dos que estavam ali, cada um tinha um compromisso com o macrismo. Então, havia várias pessoas que estavam ali, mas cada um tinha um compromisso. Tá? A polícia percebeu que mais de um bandido, mais de, menos de, olha lá, foi o que eu acabei de falar, mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo concorda com o numeral. Qual é o numeral? 1. Ah, Rosenthal, mas se é mais de um bandido, são pelo menos 2. Dane-se, não interessa. Quando você tem mais de, menos de, cerca de, perto de, a gramática nesse ponto ela é rígida. Ela só admite a concordância com o algarismo, com o numeral. Então, cada um dos que estava ali tinha um compromisso. É essa a resposta. O cada um exige a flexão do verbo no singular. Questão número 9. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência. Há dias em que é bem mais difícil viver. É bem mais difícil viver nesses dias. Olha lá, o que é nesses dias? Se é nesses dias, é em mais esses. Certo? Por isso a presença da preposição em.
Tem um cavalo, quem tem alguma coisa, o verbo ter é transitivo direto. É o nome do cavalo, então o emprego do cujo, que é o pronome relativo, está perfeito, porque estabelece relação de posse, é o nome do cavalo. Agora, cheguei na sua casa, não. O verbo chegar indica uma ideia de locomoção, de movimento. Nunca é a preposição em, sim a preposição a. Cheguei à sua casa. Aliás, essa crase é até facultativa, por causa do emprego do pronome possessivo. Mas preposição em de jeito nenhum. Eu não posso falar cheguei em casa, eu tenho que falar cheguei à casa. Eu cheguei ao curso, não no curso. O verbo chegar indica uma ideia de movimento, de locomoção. Se o verbo chegar indica uma ideia de movimento, de locomoção, você tem que utilizar uma preposição que dê sequência a essa ideia. Certo? A preposição em dá uma ideia de coisa estática parada. Por isso que o emprego correto nesse caso é a preposição a. Eu cheguei à casa. Eu cheguei à casa, sem crase. Porque eu volto de casa, agora eu cheguei à casa do Zé. Eu cheguei à casa do Zé. Então, tá? Aqui a crase é facultativa por causa do pronome possessivo. Então, mas de qualquer forma, ou é a sem crase, só a preposição a, ou a com crase. O erro. Ele pede a opção com erro, é essa a resposta. Mais uma vez, você vê, o comando é solicitando o erro. Cara, aqui, imagine. Aí ele vem o oposto, né? Que é o que a gente teria que imaginar. Morrer de sede, isso aqui é um adjunto adverbial de causa. Em frente ao mar, adjunto adverbial de lugar. Bom, vamos lá. Algum membro da plateia, que é uma questão de identificação de classes gramaticais. Algum membro da plateia, algum, alguma, todos, nenhum. Isso tudo é pronome indefinido. Bom, já chegamos à resposta, que é a letra B de bola. Fui ao cinema e comi. Isso aqui é uma conjunção. Fui ao cinema, fui. Comi pipoca, comi. Fiz as duas coisas. Então é uma conjunção coordenativa. Gente, a oração é coordenada, a conjunção é coordenativa aditiva. Confirmou. D. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em. Então, D é uma preposição. Confirmou. Do é a contração da preposição de com artigo o. Tá, tudo bem, vamos engolir preposição, mas do não é só preposição. Não é apenas preposição, é preposição e artigo. Na realidade, compreende e abrange os dois elementos. Beleza, galera? Eu acho que deu para passar bem a característica dessa banca MEOSC, tá? Né? Uma banca, né, que tem feito muitos concursos, cobra pouquíssima interpretação de texto, quando cobra, tá? As questões são simples, não tem dificuldade nenhuma. Se você estudar um pouquinho, você tem que gabaritar, amigo, não tem como fugir disso. Tá legal? Maravilha! Não perca tudo aquilo que nós oferecemos durante a semana, hein? Quinta-feira nós teremos a nossa tradicionalíssima live, né? E todos os dias lá no Instagram, a questão inédita, né? Que nós trabalhamos, a questão do dia. Tá? Basta seguir no Instagram, @professor_Rosenthal. Todos os dias uma questãozinha nova que eu posto por volta de 12:30 e às 6:30 eu lanço um vídeo com a correção dessas questões. Valeu, galera, um grande abraço para todos e continuem comigo.